Abra aí a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, vamos ler do verso 8 ao verso 13. Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Senhor Jesus, queremos receber do Senhor uma instrução essa manhã. Através da Tua palavra, que o Santo Espírito de Deus fale ao nosso coração e produza uma transformação na nossa vida, nas nossas atitudes, para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, que nós possamos praticar aquilo que nós vamos ouvir, buscar fazer a Tua vontade, Pai, de todo o nosso coração. Mas para isso é necessário ouvir o Senhor. Não estamos aqui para ouvir um homem, para ouvir doutrinas humanas, nem as filosofias do mundo, mas estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, que essa palavra nos transforme, meu Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço Tua graça, Tua misericórdia, a unção do Espírito Santo, para que este poder sobre mim faça-me trazer a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, e que barreiras sejam quebradas, para que todos possam ouvir a Tua voz. Oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui está um texto no livro de Levítico, e muitas vezes nós olhamos para o livro de Levítico, que traz muitas cerimônias, muitos rituais, e ficamos sem entender direito o que isto hoje tem a ver conosco. Já falamos aqui na igreja várias vezes que tudo aquilo que está no Antigo Testamento são figuras de coisas que iriam acontecer. São mensagens que Deus estava transmitindo ao seu povo, preparando aquele povo para um entendimento futuro a respeito da salvação, preparando aquele povo para uma compreensão maior do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, nos rituais, nas cerimônias, nós podemos enxergar princípios de Deus na salvação em Jesus Cristo. Cada sacrifício aqui representado, cada derramar de sangue, tinha um significado que aponta para algo que Deus iria fazer muito tempo depois, mas que aquele povo ainda não estava preparado para conhecer e entender. Então, assim devemos olhar o Antigo Testamento. E aqui estamos diante de um texto que fala sobre um sacrifício e diz que esse sacrifício, que era queimado ao fogo, deveria ser ali aquele fogo realimentado diariamente, para que ele sempre se mantivesse aceso. Isso era uma ordem de Deus, especificamente para os sacerdotes, incumbidos de cuidar daquele altar, daquela fogueira. Eles é que tinham a incumbência de cuidar disso. E Deus os orienta detalhadamente o tipo de roupa que deveriam usar, aquilo que deveriam fazer, com detalhes, cada manhã, para que aquele fogo permanecesse aceso. Eu creio que isso, irmãos, tem muito a falar ao nosso coração, porque hoje nós não temos sacerdotes. Hoje, no tempo da graça do Novo Testamento, não há um sacerdote. Eu aqui que estou diante de você, eu não sou um sacerdote como no Antigo Testamento. Eu sou pastor, eu tenho uma incumbência, um dom dado por Deus e uma função específica. Assim como você tem outros dons que Deus deu a você e não deu a mim, e você tem funções específicas também no reino de Deus e na igreja.
Mas hoje, todos nós, igreja, somos sacerdotes. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Pedro, que nós somos a nação santa, que antes era Israel, hoje também é a igreja faz parte disso. O povo de propriedade exclusiva de Deus, nós fomos inseridos nesse contexto. Nós somos o sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro. Então, nós, igreja, somos sacerdotes. Ou seja, aquele trabalho que cabia aos sacerdotes da época, hoje cabe a nós. Sacerdócio é um trabalho, é um ofício, é um ministério. Ministério é trabalho, é função. É muito bonito nós dizermos somos sacerdotes, como se isso fosse um cargo, não é, que nos elevasse acima dos outros. Não, quer dizer que nós temos um trabalho a realizar. O fato de sermos sacerdotes só aumenta a nossa responsabilidade. Não existe mais aquele conceito que existia antigamente do clero, né, os religiosos e os leigos. Vocês são os leigos, eu sou o clero. Não existe esse sentido no Novo Testamento nem na igreja. Todos nós fazemos parte de uma família, de uma comunidade viva, na qual Deus distribuiu funções, dons, para que a gente sirva uns aos outros. Essa é a definição da igreja. Então, um cargo não é para me elevar, não é para me deixar mais importante do que ninguém, não é para eu olhar os outros de cima, mas é para que a gente sirva a igreja. Então, são funções que nós temos que realizar. E aqui está o sacerdote com a função de manter o fogo aceso. Eu creio que esse é também um desafio para nós hoje como igreja. Hoje, como sacerdotes, Deus tem nos dado esta função, manter aceso o fogo, não de um altar, não de uma lareira física, mas um fogo espiritual, que não pode também se apagar. Há vários símbolos na Bíblia colocando o poder do Espírito Santo como um fogo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, a Bíblia diz que línguas como de fogo pairavam sobre suas cabeças. Então, o símbolo do fogo do Espírito Santo que nos foi dado precisa ser agora cultivado. Nós temos a função de manter esta chama acesa e não permitir que ela se apague. E isso requer trabalho, isso não é uma coisa que acontece do nada, isso requer um envolvimento nosso. Veja, Deus pode até acender o fogo, mas eu preciso mantê-lo aceso. Entenda que isso é um princípio de Deus. No versículo 12 que a gente leu aqui, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas, olha aí, o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Perceba que há um trabalho diário aqui. Cada manhã ele teria que realimentar aquele altar. Cada manhã ele teria realimentar aquele fogo. Não pode deixar apagar para acender de novo. Não admite-se aqui a possibilidade de esqueci, ele apagou, agora eu vou acender de novo. Não, ele não pode apagar nunca. E eu preciso realimentá-lo com combustível. A lenha é o combustível, e aquilo tem que ser realimentado diariamente. Se hoje nós somos os sacerdotes, hoje essa função é nossa no âmbito espiritual. Nós precisamos realimentar o fogo diariamente na nossa vida. E por que isso é importante? Porque é muito fácil apagar, é muito fácil esfriar. O mundo é frio, não é, irmãos? O mundo é sombrio, e todas as coisas que nos cercam querem abafar as coisas de Deus na nossa vida. Deus acendeu o fogo em nós quando houve a nossa conversão, quando nós nos rendemos a Cristo e recebemos o Espírito Santo. Quando fomos batizados com o Espírito Santo, um fogo foi aceso dentro de nós de uma maneira mais intensa ainda, mas cabe a nós manter o fogo aceso, porque dia a dia você convive com pessoas frias, dia a dia você enfrenta situações frias, você enfrenta ambientes frios que tentam apagar o fogo da sua vida. E é muito comum que isso aconteça. Você está bem em Cristo, está bem na igreja, se afaste por um período,
e você percebe que você começa a ficar parecido com o mundo, pensando como o mundo, tomando decisões como o mundo, porque isto está promovendo o seu esfriamento, e alguns chegam até a apagar completamente. Então, não permitimos que a gente apague e precisamos realimentar. E essa é a nossa função. A função de Deus é receber o sacrifício, irmãos, mas a nossa função é trabalhar. A nossa função é batalhar, é obrigação nossa não permitir que o fogo se apague. E esse símbolo, ele não está presente só nessa passagem. Há várias passagens do Antigo Testamento e também do Novo em que você encontra esse princípio de trabalho para a manutenção do fogo. Nessa passagem que a gente viu aqui, a gente pode notar que esse texto fala do fogo do altar no holocausto. O holocausto era uma oferta bíblica, era um sacrifício bíblico que simboliza, inclusive, o que aconteceu com Cristo. Era diferente de outras ofertas porque ele envolvia uma entrega total de um animal oferecido. Ele era completamente queimado. Toda a oferta era integralmente entregue ao Senhor. É um símbolo de Jesus. O que aconteceu com Cristo na cruz foi um holocausto porque ele se deu totalmente. Até o sangue todo fluiu do seu corpo. Então houve uma entrega total de Jesus Cristo por nós. Por isso é um holocausto. O holocausto tinha esta característica de uma oferta completa. E nós, no Novo Testamento, a Bíblia diz, temos também um altar onde Cristo foi oferecido por nós. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hebreus é um livro muito interessante porque ele foi escrito para os judeus, mostrando para os judeus que todos aqueles símbolos do Antigo Testamento se cumpriam realmente em Jesus. Então ele usa uma linguagem aqui que os judeus conhecem para mostrar para eles que aquilo que foi predito no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Hebreus 13, versículo 10. Ele diz assim: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Nós temos um altar onde Cristo foi oferecido por nós. Ele está falando à igreja, lembrando aos judeus, olha, aquele altar onde se queimava o holocausto, ele não existe mais. Nós não queimamos hoje holocaustos, não sacrificamos animais, não acendemos fogo fisicamente. Mas não se aboliu o altar na nossa vida, entende? Nós possuímos um altar, é o que o autor de Hebreus diz. O altar não foi abolido, ele continua sendo um símbolo importante da nossa vida, da nossa entrega, da nossa consagração. Hoje nós fazemos holocausto também, entregando a nossa vida totalmente a Cristo. Quem se converteu de verdade não entregou uma parte da sua vida a Jesus, não entregou uma parte do seu temperamento, do seu comportamento. Quem se converteu de verdade se entregou totalmente a Cristo. A Bíblia diz que Deus deseja aquele cujo coração é totalmente dele, não só uma parte, mas é total o que a gente entrega para Deus. Na nossa conversão tem que haver uma entrega total, plena. Nós apresentamos a Deus hoje um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz a Bíblia. O nosso culto racional é um sacrifício a Deus. Então, temos um altar. Está provado biblicamente que nós também temos um altar. Embora ele não seja físico, visível, ele tem um componente totalmente espiritual. E nós devemos manter o fogo aceso neste altar, para lembrar do sacrifício que nele foi feito. Qual o nosso sacrifício? Jesus sacrificou-se por nós, entregou-se por nós. Nós temos um altar, nós temos que cuidar desse altar, porque esse sacrifício, ao contrário do que era o holocausto, que era repetido continuamente, esse foi único. O sacrifício foi único, mas o altar precisa continuar aceso. Os sacerdotes somos nós é que temos a responsabilidade de mantê-lo aceso. O problema é que nós não gostamos de assumir responsabilidades. Nós temos uma tendência natural de transferir responsabilidades. Desde o Éden, quando Deus foi arguir Adão, Eva, sobre o que tinha acontecido, um jogou a culpa no outro. Você lembra disso?
Disse Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. Disse a mulher: foi a serpente. A serpente não tinha quem atribuir, ficou com ela mesma a culpa. Tudo é culpa do diabo, não é? Não, não é não, irmãos. Nós temos a nossa parte, nós temos as nossas escolhas, as nossas decisões. Então nós temos as nossas responsabilidades que precisam ser assumidas por nós. Não podemos jogar para o outro a culpa. Nessa questão de esfriamento, a gente costuma muitas vezes culpar a igreja. Eu esfriei porque as pessoas na igreja eram frias. A minha igreja era fria. Meu pastor parecia um picolé. Não, é porque não quero. Aí eu esfriei. Aí você atribui a outro. Quem tem que se manter aquecido é você. Eu não sou agasalho para crente, tá? Não queira que eu agasalhe você, porque eu não vou fazer. Eu tenho esposa, está ali ela. Não vou agasalhar você. Embora eu possa fazer um carinho em você, né? Isso não é problema. Mas não sou eu que tenho que manter você aquecido. Não é o meu amor, o meu abraço, o meu aperto de mão, nem o dos irmãos, embora tudo isso seja muito bom. É bom a gente se abraçar, é bom a gente se confraternizar, é bom nós sermos carinhosos uns com os outros, mas não depende disso a minha chama. O meu altar não depende da atenção de ninguém, depende da atenção minha. Então, quando eu penso assim, eu transfiro para os outros a responsabilidade que é minha. Eu abandonei o meu trabalho, eu abandonei o meu serviço, eu abandonei a minha função e agora choro porque a chama se apagou. Seria como fazer assim: agora lamento, apagou. Mas quem é que tinha que cuidar disso? Era o pastor. Não, era você. O sacerdote é você. Você teria que ter cuidado do seu altar. E ele apagou porque você foi negligente com o cuidado dele. E isso era uma falha grave para o sacerdote. Quando Deus dava essas recomendações, ele não poderia brincar com ordens de Deus. Você acha que hoje a gente pode brincar com ordens de Deus? Só porque estamos no tempo da graça? Podemos brincar com a palavra, com as ordens? Não, a responsabilidade é a mesma. Temos que fazer o que temos que fazer. Manter e cuidar do altar da nossa vida. Temos um altar, como disse o autor de Hebreus. Veja um outro texto no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 27. Fala também aqui a Bíblia de um outro fogo que deveria permanecer continuamente aceso e realimentado como trabalho também para o sacerdote. Êxodo capítulo 27, do 20 ao 21. Êxodo 27, 20 e 21 diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa. Quanto tempo? Continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Mas aqui um princípio ensinado por Deus: a lâmpada, ela precisava permanecer acesa, o candelabro precisava, e o combustível era o azeite que deveria ser trazido pelos filhos de Israel, mas caberia a Arão e seus filhos. Quem eram eles? Sacerdotes. Cuidar, manter, conservar, o texto aqui diz, a conservação em ordem. Irmãos, nós recebemos muito de Deus, concorda? Adão e Eva receberam o paraíso de Deus, mas o que Deus disse a eles? Cultivem e guardem, ou seja, mantenha em ordem aquilo que eu te dei. Você já foi muito abençoado por Deus? Deus já te deu bastante coisa? Em todos os sentidos, não material apenas, mas espiritual. Deus te abençoou. Agora cuide do que Deus te deu. Mantenha em ordem a tua casa. Irmão, desordem é sinônimo de bagunça. Desordem é sinônimo de descontrole. E nós não podemos ser pessoas descontroladas. Nós temos que cuidar com carinho de tudo aquilo que é precioso. E não há nada mais precioso do que as coisas que Deus nos dá. Às vezes você ganha um presente de uma pessoa rica, né? Um presente bacana, você guarda, que nem usa, né? Já viu essa coisa? Não vou usar não, deixa aqui para uma ocasião especial. Você morre, ela não vem. Agora, quando eu ganho um troço, eu uso logo, irmão. Eu não sei se vai dar para o dia seguinte, né? Usa logo. Gente que compra o carro, mantém o plástico no banco.
Aí eu vou sentar no plástico. Quando eu vender o carro, o cara senta no couro que eu deixei de desfrutar. Pô, pera com isso, né? Eu que tenho que usar, ora bolas, não é o outro, né, irmãos? Mas a gente tem essa coisa de cuidar, às vezes até exageradamente, de algo que é material. Quanto mais não deveria eu cuidar daquilo que é espiritual? Pensa comigo. Coisas muito mais preciosas que um banco de carro, Deus me deu. Deus deu a você. Agora, mantenha em ordem. Não seja bagunceiro com as coisas de Deus. Não seja bagunceiro com a sua vida, não seja displicente com as coisas boas, né, que Deus tem te dado. Cuide delas, é o mínimo que a gente pode fazer. E aqui está esse exemplo, mais uma vez Deus dizendo aos sacerdotes, conservem em ordem, conservem em ordem. Você não pode permitir que essa chama se apague, você precisa manter essa luz acesa, o candelabro tem que estar aceso continuamente. Não admite também uma interrupção, vou parar aqui para manutenção. Não tem manutenção. Manutenção é com a máquina andando, irmãos. É assim que funciona. É manutenção com a coisa girando. O carro andando, você trocando pneu ao mesmo tempo, entendeu? É assim que funciona. Não tem parada, não tem, vou dar uma paradinha aqui, vou tirar umas férias de ser crente. Não existe isso. Dá para entender isso? Não existe paradinha. Não existe intervalo, é continuamente a lâmpada acesa, estatuto perpétuo pelas gerações, está aqui dizendo o Senhor. Assim deve ser a nossa vida com Cristo. Vamos lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 14. Veja, Mateus, capítulo número 5, verso 14, diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram em casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui está uma lâmpada. Quem é essa lâmpada? Eu, você. Somos uma lâmpada. E Deus está dizendo assim, você tem que ficar aceso, e tem que ficar brilhando, e tem que ficar visível. Lâmpada não é para viver de dentro da gaveta, debaixo da mesa, é para iluminar, é para estar no lugar mais propício para iluminar todos que estão em volta. Quem é essa lâmpada? Fala, eu sou a lâmpada. Para que você serve? Para iluminar. Por quanto tempo? A vida toda. Não queima. Não tem obsolescência programada, como tem as lâmpadas de hoje. Só são feitas para durar um tempo, para você trocar e tem que comprar outra. Não, você recebeu luz eterna, mas você precisa mantê-la acesa. Brilhe também a vossa luz, para que vejam. Então, veja, o texto não admite que você passe um tempo apagado. Assim, faltou energia, vou apagar. Teve um apagão na sua vida espiritual. Pode ter apagão na sua vida espiritual, irmãos? O que você acha? Quando tem um apagão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, como é que você fica quando falta luz um dia inteiro? Já passou por isso? 24 horas sem luz? Teve gente que passou aí nos temporais, aí, 2 dias sem luz. Você fica doido, não fica? Passou 3 horas sem luz, você já fica nervoso. Então não pode ter apagão na vida espiritual. É pior ainda na vida espiritual. A luz precisa ficar acesa. Mas quem é a light da sua vida? É você. Quem é a ampla? É você. É você que tem que consertar se tem alguma linha interrompida, se teve algum pane em algum lugar. É você que tem que manter essa lâmpada acesa e a lâmpada é você. Então são princípios que Deus nos dá, luz para iluminar. É óbvio, não é? Veja o que diz Filipenses 2, 14 ao 15. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 2, do versículo 14 ao versículo 15. Está escrito assim, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo,
Paulo pegou aquilo que Jesus disse, a sua luz tem que brilhar diante dos homens para que glorifiquem a Deus, e está aqui colocando um exemplo prático. Ele está dizendo para nós que a gente não pode murmurar nem contender, porque nós precisamos nos tornar irrepreensíveis, sinceros, sem culpa, no meio, aonde? No meio de uma geração pervertida e corrupta. Não é nessa geração que nós estamos? Pervertida e corrupta. Quantos pervertidos tem perto de você, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha? Conhece muitos pervertidos? Tem muitos. Quantos corruptos? Não fala nem isso, né? Quantos corruptos? Muitos. Mas você tem que brilhar. A sua luz tem que estar acesa. Você precisa ser diferente, porque a luz impede a presença das trevas. Trevas, quando a luz é acesa, elas simplesmente desaparecem. A razão de nós mantermos a luz acesa é essa. Ainda na Bíblia, no Antigo Testamento, uma terceira luz que não podia apagar, um terceiro fogo. Êxodo agora também, capítulo 30. Êxodo capítulo 30, vamos ver o verso 1, depois do 7 ao 9. Diz assim: farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás, queimar incenso neste altar. Agora no versículo 7 ao 9. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso como? Contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Contínuo, não para. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Incenso também que precisava ser queimado. Para queimar tudo isso, para queimar o azeite para as lâmpadas, para queimar o holocausto, para queimar o incenso, era preciso fogo. Fogo precisava ser conservado. Numa época em que não era tão fácil fazer fogo, eles não tinham isqueiro, não tinham caixa de fósforo Lux, olho. Olho não existe mais, existe não, né? Existe ainda olho? Olha aí, olho. Não tinha olho, não tinha Lux, né? Não tinha nada disso. Era fogo que precisava ser preservado. Dava trabalho preservar aquele fogo, mantê-lo aceso. Agora, uma vez aceso, é mais fácil manter aceso. Agora, quando apaga, é mais difícil para reacender. Concorda, irmãos? Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando apaga, é mais difícil. Manter aceso é muito mais fácil do que acender. Por isso, na vida espiritual, quem acendeu foi Deus. Eu não conseguiria acender o fogo em mim porque estava morto nos meus delitos e pecados. Mas Deus acendeu a chama em mim. A única parte agora é a parte fácil. É manter aceso. A nossa parte é a parte mais simples, manter a coisa funcionando. O incenso simboliza, já falei algumas vezes a você, as orações. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 8, tem aqui literalmente isso escrito, né, que o incenso são as orações dos santos. Veja, Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de quê? Incenso, que são as orações dos santos. Quem são os santos? Eu, você, nós. As taças de ouro cheias de incenso, o incenso representava as orações dos santos. As orações precisam ser contínuas. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Orai sem cessar, diz a Bíblia no Novo Testamento. Quando é que o crente deve orar? Sempre, sempre, irmãos. A gente às vezes pensa na oração como algo formal, que a gente precisa parar tudo o que está fazendo, se ajoelhar, se atirar no chão, sei lá, e fazer alguma coisa especial. Isso é uma oração válida? Sim, é uma oração válida. Mas orar em todo o tempo não é possível ser dessa maneira. Senão você ia passar a vida ajoelhado. Alguém tem que trabalhar, né, irmãos? Então você pode orar em todo o tempo. Você pode orar trabalhando. Você pode orar cozinhando. Você pode orar lavando roupa. Pode? Pode orar penteando o cabelo. Pode orar tomando banho. Pode orar no vaso sanitário. Pode? Pode, por que não? Tem alguma coisa sua que Deus não conhece? Não, não tem.
A gente tem uns traumas, né, uns tabus na cabeça, mas na verdade não tem. O que não pode fazer é parar de orar. O que não pode fazer é cessar a comunicação. Quando Deus fala, olha, incenso tem que estar sempre ali. E veja, era junto com o candelabro. Quando ele cuidava do candelabro, aproveitava, cuidava do incenso. Quando a gente cuida da vida espiritual, também cuida da vida de oração. Está sempre em comunicação com Deus. A oração é uma comunicação com Deus. Você pode se comunicar verbalmente, você pode se comunicar em pensamento. Mas Deus tem que fazer parte da sua vida. Você está pensando no que vai fazer, você tem que estar pensando, Senhor, o que eu faço nisso aí? Oh, meu Deus, me dá uma orientação, isso é uma oração, ou não? Você vai tomar uma escolha, vai tomar uma decisão, você diz, meu Deus, me ajuda aí. Não é? Você pode orar em todo tempo, vai pegar um ônibus, Senhor, é esse ônibus mesmo, me ajuda, não deixa eu me perder não, Senhor. Você pode orar em todo tempo, irmãos. Entenda isso, mas isso é importante para que haja sempre essa comunicação direta, você e Deus. Para de orar para você ver só o que acontece. Para de pedir a opinião de Deus. Para de contar para Ele as coisas que você faz, boas ou ruins. Tem um plano, fala, Senhor, eu estou planejando isso aqui. Será que é para fazer mesmo, Senhor? Fala aí comigo, mostra alguma coisa. A conversa com teu pai. Como é que é a conversa? Tem que conversar com seu pai como? Você tem pai? Quem tem pai aí? Eu já não tenho mais, mas quem tem pai físico aí? Como é que você conversa com seu pai? Oh, pai! Maravilhoso Pai, eu preciso que o Senhor me dê o aumento na mesada. É assim que você fala com seu pai? Não, né? Glorioso Papai. Não, né? Você falou, pai, né, irmãos? Eu acho que o nosso relacionamento tem que ser assim com Deus. Não é desrespeitoso, mas é amoroso, entende? Relacionamento de amor, oração simples, tem tanta formalidade, mas falando com Deus, Senhor, olha, eu estou planejando isso aqui. Falei, sim, Senhor, hoje eu fiz um negócio errado, está me incomodando aqui, Senhor, poxa, me ajuda a lutar contra isso. Isso é oração. Agora, para de falar com Deus e ver o que acontece. Para de ouvir a palavra, para de vir à igreja, veja o que acontece. Você apaga, você seca, você some. Você pode até morrer, não fisicamente, mas espiritualmente. E depois, para acender, dá mais trabalho. Porque esse fogo também não se acende com fósforo, nem com isqueiro. Embora eles hoje existam, eles não servem para acender esse fogo. Então, isso é um prejuízo muito grande, irmãos. E essa responsabilidade é nossa. Esse fogo do Espírito, ele tem que mover as nossas orações. Lá em Romanos 8:26, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste, intercede por nós. Veja que coisa, né? Você, com gemidos que você não sabe exprimir, com palavras que não têm sentido, mas que para Deus fazem todo sentido. É dessa forma que a gente vai se comunicar com Deus, sem parar a nossa comunicação, sem interromper aquilo que precisa ser feito, entende? É função do sacerdote cuidar dessas coisas. Bom, falei para você do Antigo Testamento e no Novo. No Novo tem vários exemplos também, de coisas que a gente não pode deixar acabar. Vamos ver rapidamente Romanos capítulo 12. Já preguei aqui sobre esse versículo algumas vezes, Romanos capítulo 12, verso 11. A palavra de Deus está dizendo assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O que é uma coisa fervorosa? É estar fervendo, estar ebulindo, né? E para ferver precisa de fogo, não precisa, irmãos? Bota uma água no fogo, ela começa a ferver. Você começa a ver as bolhas saindo, ela se agitando. Então veja o que a Bíblia está dizendo no Novo Testamento: seja fervoroso, no zelo, no cuidado, não seja remisso. Pelo contrário, seja fervoroso. Olha a função sacerdotal aí. Quem tem que cuidar do altar sou eu. Quem tem que cuidar do candelabro sou eu. Quem tem que cuidar da taça do incenso sou eu. Se eu cuidar disso de qualquer jeito, se eu botar uma lenha verde lá, não vai pegar, vai apagar. Se eu não botar um azeite de boa qualidade, não vai acender direito. Se o incenso for ruim, não vai funcionar. Então não seja remisso no zelo. Ao contrário, seja fervoroso. Porque quanto mais fervoroso você for, mais você vai servir a Deus com excelência.
Quando você começa a servir de qualquer jeito, é porque o fervor já foi embora há muito tempo. Você já não sente mais aquela alegria, aquele fervor do Espírito para continuar fazendo as coisas que Deus te mandou fazer, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Mesmo que você não tenha um ministério formal na igreja, você tem muito trabalho a fazer para Deus aí no mundo. Mas o fervor já acabou. Então Paulo diz, seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Isso tem que ser contínuo, o zelo tem que ser contínuo. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, sem zelo, de qualquer jeito. E isso é uma consequência de um fervor que já não existe mais. O fervor no Espírito é onde o Espírito Santo habita, ele habita em você, concorda? Então ele precisa estar sempre fazendo a sua vida ferver, mas você tem que dar espaço para que isso aconteça. Não adianta só ele habitar, ele precisa ser pleno, você precisa ser cheio. Por isso que Paulo disse aos crentes que já tinham o Espírito Santo, em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Por que ele diz enchei-vos se eu já tenho? Porque uma coisa é o ter, outra coisa é ser cheio. Então isso é o fervor do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo também vai falar sobre isso, versos 16 e 17 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que andar no Senhor com cuidado, porque os dias são maus. Temos que ter cuidado em tudo aquilo que fazemos, temos que ter zelo nas coisas de Deus. Isso é para você? Isso serve para nós? Isso precisa acontecer. Veja só também um outro símbolo do fogo e do fervor no Novo Testamento. Se este fogo apagar, vamos ver, Mateus capítulo 24, versículo número 12. Mateus capítulo 24, verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quantos? De quase todos. Se o fogo apagar, o que acontece primeiro? Esfria o amor. Tudo que acontece na nossa vida aconteceu pelo amor. Você foi salvo pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Cristo nos constrange porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Tudo foi feito por amor. Quando você esfria o amor. A Bíblia prediz aqui o próprio Senhor Jesus dizendo que lá no final o amor se esfriaria de quase todos, irmãos. Nós temos que ser a exceção a isso. Amém? Nós temos que ser a exceção. Nós não podemos estar no todos aí. Nós temos que estar na exceção a essa regra. Porque se acontecer isso, eu já não consigo mais ser um cristão pleno e verdadeiro como deveria ser. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, veja o que acontece quando o amor se esfria. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 em diante, está escrito: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai,
para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem tu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que eu coma. Essa é uma sentença de Deus ao sacerdote Eli. Eli foi o sacerdote que cuidou de Samuel. Lembra da história? Ele cuidou de Samuel, mas ele não cuidou do seu ministério. Ele não soube educar os seus filhos, Ofni e Finéias. Aqui está uma sentença de Deus sobre a vida dele, porque ele não fez o que deveria fazer como sacerdote. Não manteve o fogo aceso, não manteve o amor, se esfriou, deixou de servir a Deus com fervor, deixou de orientar os seus filhos, deixou de fazer o que era preciso fazer. E Deus disse: você por isso será removido. Teus 2 filhos morrerão no mesmo dia, e na tua casa ninguém vai envelhecer, todos morrerão na flor da idade. Por quê? Deus é mau? Não. Deus deu muito a ele, mas ele não preservou, ele não cuidou, ele não trabalhou com aquilo que Deus deu. E isso, irmãos, é uma consequência das nossas escolhas. Assim acontece com aquele que escolhe esfriar. Esfriar é uma escolha. Porque se Deus já acendeu, manter é o meu trabalho. Se apagar, a culpa é minha. Se apagar, é porque eu escolhi não trabalhar. Eu escolhi não cultivar. Eu escolhi ser negligente, displicente com aquilo que Deus me deu. E aí, irmãos, o que começa a fazer o fogo da nossa vida apagar? Já estamos terminando. Primeira delas é a desobediência. Veja o que diz Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, verso número 32. Veja só o que diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. A ordem de Deus é crer. Você que obedeceu tem o Espírito Santo. A desobediência começa a fazer a gente esfriar. É o primeiro sinal de esfriamento, o primeiro sinal de afastamento começa com a desobediência nas coisas básicas da vida. Quando começamos a desobedecer a Deus, começamos a dar vazão à carne, começamos a minar o espírito dentro de nós. Aquilo que era fogo começa a se apagar. O fogo do Espírito começa a ser reduzido porque a carne começa a dominar. A carne milita contra o Espírito. Quando ela domina, ela faz o Espírito se apagar dentro de nós. E quem dá vazão à carne somos nós mesmos. Leia Juízes capítulo 16, um exemplo que muita gente conhece, já preguei também várias vezes na igreja. Juízes capítulo número 16, ele conta a história de um homem de Deus que tinha muito do Espírito Santo. Juízes 16, versículo 19 e 20. Diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Como é que isso aconteceu na vida de Sansão? Foi de um dia para o outro? Não, ele foi gradativamente se afastando de Deus, gradativamente deixando a chama apagar dentro dele, até que culmina nos joelhos de Dalila.
Naquele momento ele já estava completamente apagado. E aí, quando ele recebe aquele grito, os filisteus vêm, ele levanta, achando que tudo seria como antes. Mas aí ele percebeu que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele percebeu que ele já estava agora completamente apagado, porque a carne o dominou. O seu desejo por Dalila, sem ouvir seus pais, sem ouvir a voz de Deus, sem se aconselhar com ninguém, fez com que ele simplesmente ficasse cego. Ele ficou cego antes dos seus olhos serem furados. Ele ficou cego espiritualmente. Ele apagou no seu fervor de servir a Deus, e aí o que aconteceu é apenas uma consequência. Um outro ponto interessante está em Gálatas capítulo 5, versículo 24, na carta aos Gálatas, no capítulo número 5, no versículo 24 ao versículo 26. Está escrito assim, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus, o que eles fazem? Crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma consequência. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É uma simples escolha, irmãos. Crucifica a carne, crucifica junto as paixões e os desejos. Se vive no Espírito, anda também no Espírito. Como Sansão não estava no Espírito, a carne o dominou. E ele então não tinha mais a presença de Deus. A chama se apagou dentro dele. Veja a importância de nós fazermos esse trabalho. A importância do trabalho sacerdotal de cada um de nós. Eu termino essa mensagem deixando para a gente um dever de casa, irmãos. Um dever de casa que precisa ser vivido dia a dia, que precisa ser praticado dia a dia, para que o fogo não apague. Assim como o sacerdote tinha todo o trabalho, trocar de roupa, pegar cinza, limpar a lareira, botar mais lenha, manter o fogo, alimentar o candelabro, botar o incenso, nós temos um dever de casa. Nós fomos chamados para servir a Deus fervorosamente. Há um trabalho que precisa ser feito. E para que o fogo não apague, eu preciso renovar a minha vida diariamente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo número 16 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, está escrito: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Todo dia é dia de renovação. Amém? Você não precisa de um culto de renovação. Você não precisa de um ritual de renovação. Todo dia você tem que renovar a sua vida. A cada manhã você tem que manter em ordem o seu altar. Cada manhã você tem que manter em ordem a sua comunicação com Deus. Cada manhã você tem que fazer um balanço da sua vida e ver como ela está espiritualmente. E para terminar, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, texto não menos conhecido também, que nos fala de uma atitude da nossa parte. Romanos 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Aqui está o nosso sacrifício, nós mesmos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme-se dia a dia, renove a sua mente dia a dia. É isso que precisa ser feito. Esse é o nosso trabalho. O trabalho mais complicado, o trabalho mais difícil, o trabalho impossível, Deus fez por nós. Agora é o nosso trabalho. Muito mais fácil manter acesa a chama que já foi acesa por Deus. Manter o fogo que nós precisamos para continuar iluminando como Deus quer que a gente faça. Não se afaste de Cristo, não se afaste da igreja, não deixe de orar, não deixe de ter comunhão com Deus, não deixe de ter comunhão com os irmãos. Isso tudo ajuda na manutenção do fogo. Tudo isso ajuda para a gente continuar fervoroso, firme. Se afaste um tempo e você verá quão rapidamente
você esfria. Quão rapidamente você se surpreenderá com as coisas que está fazendo, com as coisas que está pensando, porque se afastou. A melhor maneira de esfriar é ficar longe. Longe, tudo é frio, irmãos. Mas o sangue de Cristo nos aproximou, para que a gente fique bem pertinho um do outro, nos aquecendo mutuamente, nos ajudando. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua voz, recebemos a Tua palavra e agora temos uma tarefa a cumprir, Pai. Já conhecíamos, Senhor. O Senhor já nos fala sobre isso na palavra, mas muitas vezes não damos atenção. Outras vezes sabemos disso, mas mesmo assim nos afastamos. Nos arriscamos, meu Deus, inutilmente. Nos arriscamos de forma irresponsável, Pai. Não deixa que nenhum de nós se afaste da Tua presença, se afaste da comunhão do corpo de Cristo. Não permita, Deus, que a gente se afaste da Tua palavra, que a gente se afaste do Senhor, da oração, da comunhão contigo. Aquece, Deus, os nossos corações com esse fogo que já está dentro de nós, que nós possamos agora trabalhar para que ele seja realimentado todos os dias. Lenha nova, altar limpo, sem cinzas. Limpamos o nosso altar para que o Senhor possa brilhar em nós, para que a Tua chama arda continuamente sobre a nossa vida. Deus, eu Te peço, abençoa meus irmãos que estão fracos, abençoa aqueles que estão desanimados, abençoa aqueles que estão se afastando. Deus, traz de volta para a Tua casa, traz para a comunhão do corpo de Cristo. Abre os olhos para que vejam, Pai, antes que fiquem cegos como Sansão, antes que a cegueira chegue, antes que percebam que o Senhor já não está mais com eles. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos. Deixe teu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei teu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Não deixe teu amor se esfriar, acende o fogo em mim, visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim.
Recebe o nosso culto essa manhã, Pai.